Fala, pitaieiro! Seja bem-vindo ao canal Pitaeiros em Foco. Se você não é inscrito no nosso canal, clique no botão vermelho, inscreva-se. No vídeo de hoje, eu vou falar por que você não deve plantar pitaia. No momento atual, vimos vários interessados no cultivo de pitaia, mas muitas vezes essas pessoas que têm interesse em plantar pitaia não têm a real noção de tudo que envolve o plantio da pitaia. Então hoje eu vou procurar abordar em torno de 10 motivos para que você não plante pitaia. Não plante pitaia se você acha que você vai ficar rico plantando pitaia. A pitaia, como qualquer outra cultivo agrícola, ele necessita esforço, necessita investimento, necessita cuidados. Então não é somente jogar a planta no chão, no moirão e esperar que ela cresça. A pitaia ela vai te dar o retorno para que você tenha um bom retorno sobre o investimento se houver planejamento, se você fizer da maneira correta. Mas não significa que porque a fruta é cara em determinada época do ano, que o produtor ganha rios de dinheiro. A pitaia ela é cara para o consumidor final por diversos motivos, inclusive a especulação, mas também porque muitas vezes a gente olha ela no mercado fora de temporada, e fora de temporada ela vem de outros lugares que tem custos logísticos elevados. Então e tem a lei da oferta e da procura. Então achar que o produtor ganha rios de dinheiro porque a pitaia é cara no mercado é um erro. Então não pense que você vai ficar rico plantando pitaia. Não plante pitaia se você acha que o investimento é baixo. O investimento para um hectare de pitaia gira em torno de 50 mil reais. Algumas pessoas podem avaliar com um pouco menos, um pouco mais, mas não foge muito disso. Vou explicar aqui o que eu tenho aqui no meu pitaial que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Eu uso mourões de madeira pela disponibilidade que eu tenho aqui. Para mim é fora de cogitação fazer os próprios mourões de concreto. Não tenho mão de obra disponível, estou longe da cidade, teria que transportar cimento, concreto, treliças, fabricar formas e trazer pessoas para que viessem fazer esse serviço aqui, porque eu não tenho esse tempo. Então fazer mourão de concreto para mim está fora de cogitação. Na cidade não existe mourão de concreto, não existe fabricação de mourão de concreto. É uma oportunidade para quem queira investir, mas não existe. Então tem que trazer de fora. Então o mourão de concreto já é caro, com um custo de frete de uns 100 km de distância se torna inviável. Então eu tenho aqui mourões de madeira que custou para mim R$22 a unidade na quantidade que eu comprei. R$22 do mourão de madeira, mais 4 da barra de aço que sustenta o pneu. Então R$2 cada barra, R$4, dá R$26, mais R$4 em torno de R$4 para colocar o mourão no lugar, para que uma pessoa faça esse serviço de abrir o buraco com uma ferramenta motorizada, com uma broca, né, com tipo uma motosserra, só que com uma broca, é um produto da Steel, né, que faz a perfuração do solo. Então esse serviço, R$4. Então 22 mais 4 da ferragem, mais 4 da abertura e colocação do mourão no lugar, R$30. O pneu eu consigo de graça, né? Então não tem custo. Então R$30. Numa hectare vamos considerar um plantio que dê 1000 plantas por hectare. Então para 1000 plantas, R$30 mil apenas com suporte para a pitaia. Mais a compra das mudas, que aí o custo é variável dependendo da variedade. Mais a preparação do solo, adubação inicial, mão de obra para plantio, para adubação, trator, esse tipo de coisas. Com certeza o valor chega na faixa de R$50 mil por hectare. Então não é um plantio barato. Não plante pitaia se você acha que pitaia não dá trabalho. Assim como qualquer cultivo agrícola, ela precisa de cuidados. É normal que enquanto a gente não tenha
uma cobertura de solo estabelecida como um amendoim forrageiro, a gente tem trabalho frequente de roçada do solo. Então, no verão, a cada 20, 30 dias, a gente tem que estar roçando, né, e transformando essa roçada em matéria orgânica no pé da pitaia. Além disso, a cada 15, 20 dias, 30 no máximo, a gente precisa fazer podas para retirar cladóides novos, que são ladrões de assimilados, ladrões de nutrientes, ladrões da água, né? Então a gente precisa conduzir a planta para que ela chegue no topo sem que tenha ramos nascendo para o lado, ou então ramos em excesso, ramos que fazem sombreamento, ou ainda que estão direcionados para o centro da copa. Então essas podas, elas são frequentes, né? A gente faz uma rodada, passa poucos dias, tem que fazer outra rodada. Se for um plantio muito grande, é constante. Como diz o professor Djalmo, se poda 365 dias do ano. Além da poda e da roçada, nós temos também o controle de doenças, o manejo, enfim, a necessidade de aplicar caudas, bordaleza, sufocálcica, eventualmente quem tem problemas com fungos, com outros cuidados, enfim, né? No inverno, manejo em relação à geada, né? No meu caso aqui eu faço uma cobertura nas pitaias, uma cobertura com TNT. Então tudo isso é necessidade de mão de obra, é necessidade de custos. Então a pitaia exige trabalho. Se você acha que pitaia não dá trabalho, não plante pitaia. Se você pensa que para plantar pitaia não precisa de planejamento e projeto, não plante pitaia. A pitaia, assim, qualquer cultura agrícola, precisa de planejamento, precisa de um projeto. Muito importante que um profissional da área, um agrônomo, participe desse projeto. Você precisa dimensionar exatamente o que você vai gastar, em que momento vai gastar, quando começa a ter retorno, o que você vai gastar desde a implantação até começar a ter retorno. Você precisa de uma série de informações. Se você simplesmente plantar e esperar o resultado, talvez o resultado não seja o que você espera. E talvez, como você não se planejou, você acabe não tendo o retorno no tempo necessário e não tendo a renda, o retorno daquele projeto, né? E tendo que fazer alguma outra atividade. Então é importante que você faça um plano de negócio bem estruturado. Um profissional da área, um agrônomo, ele tem totais condições de ele assessorar nesse planejamento. Informações você pode, se você não tiver um agrônomo com experiência na área de pitaia, de produção de pitaia, você pode pegar informações com outros produtores com mais tempo, né, e junto com esse profissional chegar a um planejamento adequado. Mas é necessário planejamento. Você pode ver outros vídeos sobre planejamento estratégico de pitaial em outros vídeos do nosso canal, que eu vou disponibilizar o link na parte de cima aqui do vídeo. Se você pensa que para plantar pitaia basta copiar o que os outros fazem, não plante pitaia. A pitaia, assim como outras culturas, ela tem uma técnica, e essa técnica ela pode variar de local para local, de acordo com o clima da região, ou o microclima da região. Pode variar conforme o solo, conforme a intenção do produtor, né? Se o produtor estiver com maior interesse em produção de mudas, por exemplo, ele pode ter um foco, né, onde ele vai ter um espaçamento diferente de um produtor que produz fruto. Ele pode ter uma condição de luz diferenciada de acordo com o posicionamento das linhas, ou talvez ele não faça em linhas, né? Então difere de lugar para lugar. O uso de espaldeira, o uso de suporte tradicional, né? O tipo de adubação, tudo isso pode variar de produtor para produtor e de intenção para intenção. Então apenas sair copiando o que os outros fazem não é certeza de sucesso. Além de que muitas vezes quando a pessoa faz isso, às vezes ela vê outra pessoa fazendo de outra forma e resolve mudar no meio do caminho. Isso faz perder o foco. Então não adianta apenas copiar os outros. Se você pensa que vai ganhar rios de dinheiro vendendo mudas, não plante pitaia.
Naturalmente, quem chegou primeiro na cultura e trabalhou essa questão de mudas até agora, pode ter ganhado dinheiro com isso, ou pode ter ganhado algum dinheiro com isso. Mas para o futuro não há certeza nenhuma de que venda de mudas vai continuar sendo um bom negócio. Pelo contrário, qual a tendência? Quanto mais produtores, maior é a disponibilidade de mudas. Então é lei da oferta e da procura. Quanto mais oferta tem de mudas, menor o preço. Então a venda de mudas ela vai ser um negócio onde poucos vão se manter ganhando pouco. Naturalmente muitos produtores comerciais vão descartar, já descartam as suas mudas como ração para animais, como silagem, como adubação, né? Então vender mudas naturalmente vai ser algo que vai se ganhar muito pouco dinheiro. Variedades novas existirão, né? Podem haver novas queridinhas, né? Como foi há um passado recente a Golden, como foi muito comercializada por preços altos a Paloura, a Trícia, né? Só que essas variedades, elas, a partir do momento que se começa a se multiplicar, se multiplica muito rápido. É como um vírus agora pegando o que a gente observa aí do coronavírus, né? Então, um propaga para 2, esses 2 propagam para 4, esses 4 propagam para 8, para 16, para 32, para 64 e assim vai. Se multiplica muito rápido. Então, algo que é vendido por um preço alto num determinado momento vai ficar um preço bem baixo logo em seguida, justamente pela disponibilidade maior daquela muda. Então, vender mudas cada vez mais rápido vai deixar de ser vantajoso. Se você pensa que variedade de pitaia se resume a branca, vermelha e amarela, não plante pitaia. Gente, variedade de pitaia existe um número infinito e quanto mais cruzamentos se fazem, mais pessoas estão fazendo cruzamento, maior vai ser a diversidade de pitaias que vão existir no mercado. Hoje nós temos o nosso colega Antônio Dalmoro com 160 variedades aqui no Brasil e existem um número maior do que 200 variedades com certeza assim conhecidas no mercado, e cada vez mais vão surgir novas, onde as pessoas vão dar um nome e vão sair propagando como uma variedade interessante por tais e tais características. É importante que a gente conheça variedades para que justamente a gente não caia em erro, né? Não cometa erro de comprar uma variedade só ou comprar determinadas variedades onde a mão de obra é maior, né? Porque necessita de polinização ou porque precisa de maior trato cultural, questão de controle de doenças, né? Ou questão de poda excessiva. Então é importante que o produtor estude variedades, que ele visite pomares, que ele tenha certeza do que está fazendo. Um plantio comercial, ele é um grande investimento. É um grande investimento que não se pode errar muito. Então é importante conversar com outras pessoas que já produzem e entender o que dá certo e o que dá errado. Então esses fatores, muitas vezes a gente só vai perceber quando a gente está lidando com a planta no dia a dia. Então, sendo possível o produtor, o futuro produtor, testar variedades diferentes, é muito importante para ele sentir na pele as dificuldades e os benefícios de cada variedade de pitaia. Então, quando a gente fala, essa variedade, aquela, tem gente que diz assim, para mim é tudo vermelha, verde e amarela. Pouco importa, o cliente não compra nome de variedade. Sim, o cliente não compra, mas dentro das nossas dificuldades de trabalho, do manejo, da produtividade, da autofertilidade, do aproveitamento da mão de obra, do trato de doenças, tudo isso se diferencia de uma variedade para outra. Então é muito importante conhecê-las. Ignorar as variedades só vai fazer com que a gente tenha prejuízos, que a gente fuja
da questão do planejamento, e o planejamento é muito importante. Gente, por hoje era isso. Agradeço a quem chegou nesse ponto do vídeo. Solicito que quem gostou do vídeo clique no curtir, dê o seu joinha, compartilhe em suas redes sociais. Se você não for inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se. Um fortíssimo abraço.